Agora você ouve o programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom dia, prezado ouvinte da Connect Car São Paulo Rio FM. Estamos iniciando mais uma edição do programa Planeta Verde, com apoio da Connect Car São Paulo Rio e realização do Instituto Eco Solidário. A apresentação de André Miragaia e eu que vos falo, Jefferson Rocha de Oliveira. Na edição de hoje, conversaremos referente a sistema de unidade de conservação, particularmente falaremos sobre RPPN. Então, para você ouvinte, vem mais uma sigla do ambientalês, RPPN, o que significa Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, no decorrer desse nosso programa até às 10 da manhã, teremos aqui a presença, como já está aqui no estúdio conosco, o presidente da FREPESP, o senhor Gregório Gregório Vino. Tem que explicar o que você é lindo. É que você é lindo, por isso eu confundo. FREPESP é a Federação das Reservas Particulares do Estado de São Paulo. Então a tropa está chegando aqui no estúdio. Hoje choveu um pouquinho, então nós dormimos um pouquinho mais. Chegou um pouquinho todo mundo atrasado, mas estamos... Choveu, mas não nevou. Ainda não, né? Ainda não, mas dizem que as mudanças climáticas podem alterar tudo. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia ao Gregório. Bom dia ao Agner Moreira, o nosso produtor aqui de áudio aqui da Rádio Connect Car São Paulo Rio FM. Mais um programa da Planeta Verde. E hoje é um assunto que nos anima bastante, né, Jefferson? Anima mais ainda, André, que eu acabei de comprar o jornal O Globo e tem uma nota referente à beleza rara e preservada, que foi a assinatura do decreto da RPPN pela Damina semana passada, que no decorrer do programa, o doutor Sávio, o proprietário da fazenda, está chegando, já está em Taubaté, já passou por Taubaté, e também faremos contato direto com o doutor Flávio Ridos em São Paulo. Isso, Flávio Gides, que também participa da FREPESP, né, Gregório? Bom dia, Gregório. Bom dia a todos, bom dia a vocês aí, companheiros da mesa. E realmente estamos aqui para tentar esclarecer alguma coisa que vocês, ouvintes, queiram saber. Sobre as reservas particulares, né? Exatamente. Bom, Jefferson, só conta rapidamente para a gente aí que a gente teve uma notícia muito boa, né, essa semana, que depois de quase 10 anos de luta aí, sua em especial aí, de mais uma série de pessoas que estiveram envolvidas nisso aí, foi reconhecida finalmente a Pedra da Mina, né, o ponto mais alto do estado de São Paulo, que fica aqui no município de Queluz, aqui no Vale do Paraíba, e foi reconhecida como uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então virou uma unidade de conservação, a Pedra da Mina, e isso garante que ela está preservada para sempre, né? A Pedra da Mina, assim como várias outras áreas a gente tem vegetação nativa, onde a gente tem Mata Atlântica, estão sempre sob pressão, né? Sempre sob pressão de desmatamento, sempre sob pressão de ocupação urbana, etc. E a Pedra da Mina, aí, se transformando numa reserva, garante a sua preservação para o resto da vida. É perpétuo essa questão. Fala um pouquinho aí da Pedra da Mina para a gente. A conta vai ficar para os descendentes. Isso, a próxima geração. As próximas gerações que estão, né, privilegiadas aí com 632 hectares, né, que foi no dia 17, ocorreu um ato lá no município de Queluz, na fazenda Jaboticabal. E, na verdade, André, o processo começou em 2000, né, com Mário Lúcio Sapucaí. Então, na verdade, eu só fui um dos membros dessa história toda. Uma das pedrinhas do jogo, né? Uma das pedrinhas, né? Você tem aqui o Gregório, que é um RPPNista, o único, o mais antigo, o único não, né? Agora você tem em São Francisco Xavier, né? Isso, graças a Deus está aumentando o time aqui de São José dos Campos. Você é um dos precursores, né? Desde um dos 96, loucos iniciais, né? A sua RPN é a Fazenda São Michele, né? Fazenda São Michele. Foi criada em que época, Gregório? A gente começou o processo de criação dela em 1996, para você ter uma ideia. 1996. 96. E quando que ela foi reconhecida como reserva? Oficialmente, a documentação foi liberada em 2001. 2001. Levou quase 5 anos para ter oficialmente ela liberada. Foi através do governo federal, através do IBAMA. Através do IBAMA, hoje ICMBio, né? O governo federal sempre atrasado, né? Para variar. O governo federal sempre atrasado, sempre passos lentos. Isso porque, que nem eu falo sempre, a conservação através de RPPN talvez seja a mais consciente de todas, porque ninguém é obrigado a fazer. Você cria porque você quer.
Exatamente. Né? Então, devia ser muito mais simples criar uma RPPN e acaba sendo tão complicado muitas vezes. É verdade. E é bom até a gente explicar para o ouvinte que assim, a gente tem as áreas de reserva, as unidades de conservação que a gente chama, que nem o Parque Estadual da Serra do Mar, Parque de Ilhabela, aqui para falar dos mais próximos daqui da gente, tem o Itatiaia, etc. Essas unidades de conservação são áreas públicas, elas são criadas por uma ação do governo, por decreto-lei, etc. As RPPN são reservas particulares, isso é, o proprietário tem o desejo de preservar a área, né, e transforma parte da sua propriedade ou sua propriedade inteira numa RPPN, numa área de reserva, numa unidade de conservação. Exato. Então é um gesto extremamente nobre dos proprietários de área que tem Mata Atlântica, que tem esses remanescentes de Mata Atlântica na sua propriedade, de fazer essa doação, vamos dizer assim. Você não está doando terra. Você está criando uma reserva, mas de uma certa forma você está doando qualidade de vida para toda uma geração que está aí, né? Você está doando um ambiente, né? Exatamente. Você está criando uma situação que você doa um ambiente para a população que vai usufruir disso de maneiras, através de água, de oxigênio e outras coisas mais, né? Isso, de vários serviços ambientais, né? da fauna, flora toda que existe lá, né? Isso Certo. você está doando. E realmente, como você acabou de dizer, outros sistemas de conservação são obrigatórios muitas vezes, que nem a reserva legal, é obrigatório ter, né? Os parques vêm por desapropriação ou por decretos, e já a reserva não, vai da pessoa, né? Um proprietário rural ou a vontade, né? A vontade da dele de pessoa fazer de alguma criar coisa. uma reserva, né? Exatamente. Não, isso é louvável, né, Jefferson? Isso é muito louvável porque, assim, tem muita gente aí que tem fazendas, que tem extensões enormes de área, esses grandes latifundiários, principalmente na região amazônica, no centro-oeste, né, onde a gente tem o Cerrado, e até aqui mesmo na área da Mata Atlântica, aqui a gente tem várias fazendas gigantescas aí, com grandes áreas aí de Mata Atlântica preservada, intocada. Em termos de dados, hoje a Mata Atlântica, nós temos aproximadamente 70% da Mata Atlântica está em mãos de propriedade privada. Em áreas particulares. Olha para você ver esse dado. O que sobrou, né? O que sobrou da Mata Atlântica, 70% está na mão de particulares. Isso resulta com a iniciativa como a sua, Gregório, da família Monteiro, dentre outras, né, que considerados RPPnistas, ele vem até favorecer o horário público. Porque quando você cria uma unidade de conservação, como foi a briga, na verdade a briga toda da Pedra da Mina, parte dela foi devido ao Parque Nacional Alto da Mantiqueira. Exato. Foi uma tentativa do ICMBio irresponsável, eu deixo registrado aqui uma tentativa irresponsável de criação de um parque que afetaria 16 municípios, mas que naquele momento eles estavam pensando só no verde, mas esquecendo do ser humano. Então você, com a iniciativa de vocês, assim, você acaba favorecendo que o governo tem que fazer indenização, que acaba não pagando, criando precatório, né? Então você tem uma dinâmica muito grande aí de uma dívida. Na verdade, nós temos um passivo muito grande devendo, né? Você tem o Parque de Itatiaia, é o primeiro, Parque Nacional de Itatiaia. É de 1937. Existem famílias, proprietários que ainda não foram indenizados. Entendeu? E se torna difícil, né? Porque acabar o país vivendo nessa situação que vive, né? Tendo que indenizar esse pessoal todo é muito complicado, tá? A gente entende, né? Deveria ser mais prático, né? Mas não. Não, e eu assim, só para completar o raciocínio aquela hora que eu estava falando, 70% da vegetação da Mata Atlântica, do que sobrou da Mata Atlântica, né, está em propriedades particulares. Esse tipo de iniciativa dos RPPnistas, né, dos proprietários de áreas que transformam a sua área em reserva, isso preservam a sua área para o resto da vida, né? Para as próximas gerações, inclusive, ad eternum, né? Como se diz no esse nome é bonito, termo, né? Ad eternum. Então, assim, é uma iniciativa assim, extremamente louvável, o Gregório, e não é por estar na sua presença, não. A gente queria te deixar assim os parabéns e o agradecimento em nome de toda uma geração, da geração minha, do meu filho, etc. Porque assim, o que você fez foi um gesto extremamente nobre, né, de transformar a sua propriedade em RPPN, e todos aqueles que estão tomando essa iniciativa pelo Brasil afora, né, que estão fazendo RPPNs, também merecem todos os parabéns, assim, e o agradecimento de toda a população, não só do estado de São Paulo, mas também de toda a população brasileira, porque assim, é fantástico isso, né, do próprio proprietário da área tá preservando a sua área, transformando em RPPN. Então, assim, parabéns pela sua atitude. Em nome de todos os RPPnistas. E você ainda que teve uma atitude aí na década de 90 ainda de transformar a sua propriedade em RPPN, a sua propriedade já faz muitos anos, já faz mais de uma década que está aí como RPPN. Essa nova agora que foi criada a Pedra da Mina, também a RPPN O Macaco, também que foi criada na Fazenda Mandala, lá em São Francisco Xavier. Desculpa, lá em Queluz, aquele dia, na verdade, foram duas RPPNs. A família Monteiro, na verdade, a Pedra da Mina é a maior e tem a Lagoa Serra Azul, algo assim. Isso. Né?
né? Que é menorzinha, mas também tem a mesma importância. Né? Então foram 2 RPPNs naquele dia. E aí, André? Então, só para a gente completar, então, eu acho muito louvável esse tipo de atitude, né, de transformação de RPPN, porque assim, eu acho uma atitude muito nobre da pessoa, dele deixar de produzir, né, nessa área da sua propriedade, porque parte da sua propriedade é RPPN, parte da sua propriedade é área produtiva, né, Gregório? Inclusive, pegando esse gancho seu aí de deixar de produzir ou produzir mais alguma coisa, a grande sacada que eu entendi quando resolvi colocar uma parte dessa nossa área como reserva, logicamente, o gosto pela conservação, né, pelo prazer de ter a área mata, aquela coisa toda, os animais silvestres que estão ali, mas também eu, como agrônomo, trabalhei com muitos produtores e eu sempre falava, gente, temos que conservar, não é só o que é obrigado, vamos tentar fazer alguma coisa. E, realmente, quando eu parti para isso, eu entendi que eu ia tentar mostrar para as pessoas que dá para produzir, em parceria e ter a preservação ao mesmo tempo. Quer dizer, não é necessário você acabar com a sua área toda para poder produzir alguma coisa. Você pode trabalhar com tecnologia, produzir muito bem e manter uma área de conservação para que a humanidade possa usufruir futuramente. Não, e o mais importante, só complementar isso que o Gregório está falando, Jefferson, e o mais importante é o seguinte, que essa área preservada dentro da área produtiva do Gregório ajuda no controle de pragas também. Com certeza. Se você tem uma produção agrícola ali, muitas vezes as pragas que atacam essa produção agrícola, muitas vezes podem ser dizimadas através da vegetação nativa, porque a vegetação nativa faz com que o inseto, com que aquele tipo de inseto que acaba provocando a praga, que muitas vezes acaba destruindo a tua cultura, o disseminador de praga ali, os vetores, muitas vezes ele vem da vegetação nativa e ele sai da vegetação nativa por falta de alimento. Exato. E quando você tem a vegetação nativa, ele não precisa sair dali para atacar as plantações. Ele se mantém no habitat dele e se mantém no habitat dele e não causa problema. A cadeia alimentar ali. Exatamente. Então é extremamente importante que você mantenha, né, a vegetação nativa na sua propriedade, exatamente porque é um controle natural de pragas. Com certeza, e reforçando isso, água. Vocês não têm noção a quantidade de água hoje, a propriedade tem bastante nascente, estão todas protegidas, graças a Deus, a gente conseguiu manter todas as áreas protegidas de nascente. Então o volume de água que sai ali é muito grande. E se tivesse desmatado, com certeza nossas águas ali estariam já indo... Estaria secando, né? São serviços ambientais que a gente chama, né? O controle de erosão, é o controle de pragas, é a produção de água, a produção de oxigênio puro, é a filtragem dos gases nocivos que vêm aí muitas vezes daqui da cidade, que vai nas propriedades rurais. Então, realmente, são uma série de serviços ambientais que são prestados e o próprio proprietário está se beneficiando de todos esses serviços ambientais da área nativa, né? Exato. Nós estamos lá, a gente mora na propriedade, por exemplo, a gente se beneficia. E leva um pouco disso para quem não está ali. E certo. É onde eu falo muitas vezes, as pessoas que moram na cidade, lógico que tem o seu serviço, tem as suas obrigações, se começarem a enxergar um pouco, devem procurar enxergar um pouquinho mais a condição do produtor rural que preserva. Porque isso é muito importante. Às vezes nós estamos lá, né, e as pessoas não dão aquele valor para quem está na zona rural, né? E isso aí, eu acredito que a consciência vai chegando, né, e as pessoas vão começar a dar mais valor para isso, né? Que não é só a produção do leite, do queijo ali, mas é a produção da parte da conservação, né, a produção do ar, como você acabou de dizer, da água e tudo mais. Os serviços ambientais. Bom, a gente está chegando agora no final do primeiro bloco, a gente vai agora para um breve intervalo. O assunto está bom, está quente, né, Jefferson? Um assunto legal, um assunto que a gente gosta de tratar. E a gente já vai para um breve intervalo aqui com a Mariana Costa, aqui dando um panorama das estradas aqui, e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos agora para o segundo bloco do programa Planeta Verde. Hoje estamos aqui falando sobre reservas particulares do patrimônio natural, chamadas RPPNs. Daqui a pouquinho a gente vai estar no ar aí com o Dr. Flávio Ogidos, que é o advogado que cuida dos negócios aí da FREPESP. E nós estamos aqui também com o Gregório, que é um RPPNista, né, conforme a gente estava falando, que é proprietário da fazenda São Michele, que é uma RPPN que fica aqui no município de São José dos Campos. E o Gregório, que também é presidente da FREPESP, né, a Federação das RPPNs do Estado de São Paulo. Exato. Fala um pouquinho, o Gregório, o que é a FREPESP, o que a FREPESP propõe aí
para os proprietários de RPPNs aí para a gente. Explica para a gente. Ok. Bom, a FREPESP, ela se formou, né, ela foi criada oficialmente há 9 anos, tá? Ela teve uma antecessora que foi a RENASP, né, o movimento que surgiu, para tentar englobar, juntar os proprietários de RPPNs, né? E nessa tentativa, realmente, não é fácil, porque dentro do estado de São Paulo, as reservas estão todas distribuídas, né? São hoje por volta de 70 e poucas, se não me engano, e elas estão bastante esparramadas no estado. Então é difícil você trazer esse pessoal para participar dos trabalhos da FREPESP. E tanto que agora nós assumimos aí esse trabalho com o intuito de trazer o RPPNista que está no estado de São Paulo para dentro de casa, né, para que a FREPESP se torne uma organização, né, que realmente represente o produtor e conservador de áreas. Tá. A ideia da FREPESP é realmente batalhar pelo produtor rural, pela pessoa que tem uma reserva, né, para que ela possa desempenhar o seu papel aí de auxiliar esses proprietários de RPPNs aí, e orientar e ajudar, né? Porque muitas vezes o RPPNista, a pessoa cria uma RPPN e fica aí meio sem saber o que vai fazer, perdido no meio do mar, aí, sem saber para que lado ele vai nadar, né? E aí a FREPESP dá esse auxílio, né? Bom, a gente está no ar agora com o Dr. Flávio Ogidos, advogado, né? Membro também da FREPESP. Bom dia, Dr. Flávio Ogidos. Olá, bom dia, André. Estamos aqui com o Jefferson, estamos aqui com o Gregório, que é o presidente aí da FREPESP, da sua instituição, FREPESP. Bom dia Jefferson, bom dia Gregório. Bom dia, Flávio, bom dia. Tudo bom, garoto? Então, Flávio, a gente estava comentando aqui com o Gregório, né, as dificuldades e assim, até a gente estava parabenizando aqui o Gregório pela criação de uma RPPN aqui, já faz mais de uma década que está criada essa RPPN aqui em São José. E a gente estava falando agora sobre a FREPESP, sobre a Federação das RPPNs do Estado de São Paulo. Flávio, explica para a gente rapidamente aí, até os mecanismos jurídicos, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, para a gente que tem fazenda, que tem sítio, etc., como que ele pode auxiliar, a FREPESP pode auxiliar na criação de novas RPPNs e a importância de se criar novas RPPNs. Explica para a gente aí. Vamos lá. Basicamente, a gente tem duas formas de conservação em propriedades privadas, né? Que são as formas que o Código Florestal traz, que é a questão de reserva legal e APP, que é um assunto bastante polêmico, já deu bastante pano para manga. A gente tem agora uma lei nova, está aguardando regulamentação aí no estado de São Paulo, movimentação do CAR, é um tema que o programa já falou sobre isso aí algumas edições atrás, que eu me recordo, e essa é uma das formas de trabalhar a conservação em terras privadas, né? Agora tem uma outra forma, que é uma forma voluntária do proprietário, quando o proprietário tem a intenção de proteger a sua área, que é a reserva particular do patrimônio natural. Isso é uma previsão que é trazida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, pelo SNUC, e é a única categoria de unidade de conservação que pode ser criada, que pode ser reconhecida por iniciativa do proprietário particular. E aí ele vai passar por um processo, vai ter uma vistoria na área, e desde que a área tenha atributos que justifiquem a criação, o reconhecimento de uma RPPN, cumprindo-se toda a questão documental, o Estado, né, ele reconhece essa propriedade como uma unidade de conservação da natureza. Ela passa a ter o mesmo agasalho jurídico de uma estação ecológica, de uma reserva biológica, de um parque nacional, de uma unidade de conservação, igualmente às outras 11 categorias que existem lá no SNUC e que são sempre públicas, né? E a partir daí o proprietário passa a ter o incentivo da isenção do ITR, que a gente sabe que é uma coisa singela, mas a FREPESP hoje tem trabalhado em parceria tanto com o governo do estado, tanto com o Instituto Ecosolidário e o WWF Brasil, para colocar em pé um programa de pagamento por serviços ambientais para as RPPNs, o que significa dizer que aquele proprietário que tem uma área e que reconhece uma RPPN na sua propriedade, ele pode vir a ser beneficiário de um programa de pagamento por serviços ambientais, que é um outro tema que os colegas já tocaram aí no programa em outras edições.
mas esse seria específico para RPPNs, né? Então, nesse momento, nós estamos com os parceiros fazendo um diagnóstico de todas as RPPNs que existem no território paulista. O Gregório frisou bem que elas estão espalhadas pelo estado de São Paulo, e nós temos as RPPNs mais antigas que haviam sido criadas na época ainda pelo IBAMA, nem era ICMBio ainda, e agora uma enxurrada de novas RPPNs aí, reconhecidas pela Fundação Florestal. Então, nosso esforço está em centralizar, localizar, organizar realmente toda essa informação para começar a fazer valer um programa de pagamento por serviços ambientais, e com isso a gente espera que novas RPPNs surjam aí no estado. Essa iniciativa do PSA, né, do pagamento por serviços ambientais, ela é extremamente importante, né, Flávio? E como é que está isso agora? Como é que está essas linhas de financiamento para que a gente possa aí recorrer a isso, para que os RPPnistas possam recorrer a essa linha de financiamento aí? Afinal de contas, eles precisam de apoio, né? Apoio governamental, porque o serviço que as RPPNs prestam é para toda a sociedade. Não é só para o proprietário da RPPN, é para toda a sociedade. Os vários serviços ambientais que a gente citou aqui no bloco anterior, junto com o Gregório, é um serviço que, assim, que é extremamente importante para toda a sociedade. E o governo deve ter aí linhas de financiamento, o governo deve ter algum aporte de recurso para auxiliar esses proprietários a fazer o seu trabalho de preservação. Como é que está aí da parte governamental, Flávio, essa questão dos pagamentos por serviços ambientais? Está existindo algum apoio do governo estadual, do governo federal, de algum governo municipal? Como é que está isso agora? Sim, existe uma movimentação, mas até mais do que isso, André, eu gostaria de frisar que quando um proprietário particular cria uma RPPN, ele está desonerando o poder público. Além do bônus dos serviços ambientais, tem o bônus também de economizar dinheiro público com eventual criação de unidade de conservação pública, necessidade, por vezes, de desapropriação dessa área, necessidade de realização de um plano de manejo, de gestão, que isso é uma desoneração que uma RPPN traz para o poder público. Então, quer dizer, é um motivo a mais para que o poder público realmente incentive essas boas práticas. Eu estive pessoalmente com o secretário Bruno Covas na ocasião do reconhecimento da RPPN Pedra da Mina, e naturalmente não poderia deixar de fazer essa mesma provocação que você está me fazendo, e ouvir da boca do secretário que a pauta, né, o tema, a RPPN é uma prioridade para essa gestão do governo do estado. Ele pretende dar maior celeridade nos processos de criação de RPPN que estão lá na Fundação Florestal. Existem cerca de uns 9, 10 processos de RPPN para a criação de novas reservas ali na região da Mantiqueira, aqui no Vale do Paraíba, somando tudo, deve ter uns 15, 20 aqui no Vale. Ele quer dar uma celeridade até o final do ano. E em relação ao programa de pagamento por serviços ambientais, ele comentou que ele está achando um pouco complexa a resolução, que ele gostaria de simplificar, e a gente está estudando o lançamento de um primeiro edital, porque já existe uma resolução, isso já está regulamentado no estado de São Paulo, falta começar a aplicar. Então, esse diagnóstico que nós comentamos anteriormente vai nos ajudar muito a fornecer os elementos que nós precisamos para colocar essa política pública em prática, né? Mas, assim, existe uma movimentação, existe um interesse, é uma questão de ajeitar e compor algumas coisas, inclusive algumas coisas técnicas que precisam ser vistas antes desse programa ser implementado, mas é caminho sem volta. Em relação à esfera federal, você perguntou, nós temos projeto de lei de IR ecológico, projeto de lei de uma política nacional de pagamento por serviços ambientais, um projeto de lei de um mercado de carbono interno, que é o mercado de RED, né, que é de floresta em pé, né, de redução de emissão por desmatamento ou degradação, mas tudo isso está em Brasília, e agora, com toda essa situação, com as manifestações e coisa e tal, isso que em verdade já não era prioritário, está menos prioritário ainda. Então, no federal a coisa caminha a passo lento, né? Mas no estado a gente tem essa iniciativa, e em relação à PSA existem muitas iniciativas pontuais espalhadas pelo Brasil afora, notadamente com o tema água. Aí mesmo no Vale nós temos o produtor de água lá de Guará, e que é um grande exemplo para os outros municípios aí, mas isso é caminho sem volta, André. Eu acredito que é questão de tempo realmente para que a sociedade reconheça e os governos atuem no sentido de estabelecer políticas mais concretas nesse sentido.
Ô, Flávio, explica só um pouquinho mais pra gente. Quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, eu até recebi aí na época o presidente da FREPESP, e a gente estava conversando sobre um projeto de lei que estava sendo discutido pela FREPESP junto do governo do estado, e que parece que no Paraná isso já existe, que eu acho que é uma iniciativa extremamente importante, que é o ICMS verde, né, o tal do ICMS ecológico. Os municípios todos arrecadam o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e os municípios que têm aí reservas, né, que têm unidades de conservação dentro do seu território, eles são remunerados por ter essas áreas de reserva, né? Então é o chamado ICMS verde ou ICMS ecológico. Eu me lembro que a gente estava conversando a respeito da possibilidade desse ICMS verde ser revertido também para as reservas particulares, porque hoje esse ICMS verde ele entra no bolo do ICMS do município e nada disso é revertido para as unidades de conservação, né? Ou seja, as unidades de conservação não vê um tostão, não vê a cor desse dinheiro. No estado do Paraná, parece que o sistema é diferente, inclusive as reservas particulares, as RPPNs, recebem parte desse recurso, e se elas não receberem parte desse recurso, o governo do estado fica impedido de repassar o recurso para os municípios. Como é que é isso? Explica isso aí para o nosso ouvinte, por favor, Flávio. O ICMS ecológico realmente é uma política pública que teria a condição de reverter esse quadro da conservação no Brasil inteiro, né? Os estados arrecadam o ICMS e, por mandamento constitucional, uma parte eles são obrigados a devolver para os municípios, né? E aí tem lá uma estruturação de uma conta, de uma fórmula, e o ouvinte mais interessado nesse tema pode conhecer isso em detalhes no site www.icmsecologico.org.br, mas o fato é que, na hora dessa fórmula, existe um componente que é o componente ambiental. E aí, conforme tiver a situação ambiental do município, mais ele vai receber por esse critério, tá? A muito grosso modo, é isso. Então, quer dizer, você colocou bem, quando o município recebe esse recurso, ele recebe um bolo de repasse do Estado, do ICMS, e muitos municípios nem sabem quanto desse bolo que é o relativo ao ecológico, às unidades de conservação, área de manancial, de abastecimento, enfim, os critérios ambientais que a legislação dispõe. O que acontece no caso específico de São Paulo, e eu já falo do Paraná, é o seguinte: nossa legislação está defasada, está desatualizada. A Lei 8.510 de 1993, ela não contempla as categorias de unidades de conservação como estão no SNUC, porque o SNUC é de 2000. Então, além de não serem as mesmas categorias que estão numa lei e noutra, tem um problema mais sério ainda, que a legislação paulista só considera os espaços territoriais especialmente protegidos, criados e reconhecidos pelo Estado. Se existe uma unidade de conservação federal, ou municipal, ou particular, como é o caso da RPPN, no território do município, essas áreas não são consideradas para o cálculo do ICMS. E isso está escrito no próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que compõe o Sistema Nacional as unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Ou seja, a nossa lei de ICMS ecológico está totalmente descompassada em relação ao nosso ordenamento jurídico como um todo, e estamos atrasadíssimos em relação a outros estados brasileiros. Então, o que seria necessário, antes de qualquer coisa, seria mudar a nossa lei, fazer uma mudança na nossa lei, simplesmente para deixá-la acorde, né, harmônica com o que nós temos hoje, com outras legislações que nós temos hoje. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte: como é que isso chega para as RPPNs? Na verdade, quando se fala que o Paraná faz esse repasse para as RPPNs, é importante fazer um recorte aí, que são alguns municípios do estado do Paraná que legislaram a respeito desse assunto e fazem esse repasse para as RPPNs, tá? Não é a totalidade de municípios do estado que pratica essa situação. Como é que isso acontece? O município deve fazer uma legislação dizendo: olha, os recursos que a gente recebe de ICMS ecológico, parte vão para um fundo, ou parte vão para papá. Aí o município vai legislar a respeito daquele recurso, e ele prevê nessa legislação que 30%, 40%, 50%, enfim, do que a RPPN gerou de receita para o município, porque o fato de existir uma unidade de conservação no município faz com que ele receba mais.
Se essa unidade de conservação for uma RPPN, quer dizer, aquele proprietário particular que criou uma reserva, etc. e tal, isso está sendo motivo de geração de receita para o município. Aí, o histórico breve, assim, que aconteceu lá no Paraná foi o seguinte: o proprietário chegou para o prefeito e falou: escuta, seu prefeito, eu estou aqui, eu tenho a minha RPPN, isso está colaborando com o município para receber um recurso maior de ICMS ecológico, e eu tenho que fazer a cerca, a proteção, o plano de manejo, as coisas aqui na propriedade, e não tenho um incentivo. O senhor não pode me ajudar? O prefeito falou: eu acho justo, realmente, tal, só que eu tenho um problema. Eu não posso passar recurso público para você que é privado. Aí ficou essa coisa, poxa, então como é que a gente faz? E aí eles criaram um arranjo institucional, consultaram o Tribunal de Contas, consultaram o Ministério Público e perguntaram: olha, a situação que